Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos resolver questões da banca Instituto Legatus. Vamos para as questões agora. Então vamos aqui para a primeira questão que diz assim: julgue os itens abaixo em verdadeiros ou falsos sobre a relação entre a velocidade de rotação de um disco rígido e a taxa de transferência de dados. Essa rotação do HDD será de rotações por minuto, RPM, e a taxa de transferência seria megabytes por segundo. Em média, 50 megabytes para escrita até 120 megabytes por segundo para a leitura. Então está aqui o HD de 10.000 rotações por minuto e taxa de transferência de 50 para escrita até 120 para leitura, megabytes por segundo. Então vamos lá, o primeiro item diz assim: discos rígidos com velocidades de rotação mais altas geralmente têm taxa de transferência de dados mais altas. Então isso aqui estaria verdadeiro, pessoal. Essa proporção aí é verdadeira. Item 2. A velocidade de rotação de um disco rígido é medida em bytes. Claro que não. A velocidade de rotação é RPM, rotações por minuto. Esse item estaria falso. Velocidades comuns incluem 500 GB, isso aqui é armazenamento, ó. 1000 terabytes, isso aqui tudo é armazenamento de dados. Não tem nada a ver com velocidade de rotação. Velocidade de rotação aqui, por exemplo, seria 10.000 rotações por minuto. Então aqui estaria falso. Item 3. A velocidade de rotação de um disco rígido não tem impacto na taxa de transferência de dados. Então isso aqui estaria falso, pessoal, porque tem impacto sim. Consequentemente, você marcaria VFF, gabarito letra C. A próxima questão diz assim: acerca dos conceitos básicos de computadores, qual das seguintes opções melhor descreve o firmware? Veja só, firmware é um programa. Então você eliminaria a letra A porque ele fala de hardware. Você eliminaria a letra D porque fala de hardware. O firmware é um tipo de programa, é um software que é armazenado em chips de memória de leitura e gravação em dispositivos eletrônicos e fornece instruções de baixo nível, ou seja, trabalha com o bit, né? Bit 0 ou o bit 1, para controlar o hardware. Olha só, ele é um software que tem instruções que controlam o hardware, ou seja, são os programas que controlam o equipamento. Ele atua como uma ponte entre o hardware e o software de alto nível, permitindo que o sistema operacional e outros programas interajam com o hardware. O firmware é um software que está armazenado em memória de hardware específica, como chip de memória de leitura-gravação ROM, e é responsável por fornecer instruções de baixo nível. Baixo nível aqui, pessoal, não tem nada a ver com baixo escalão. Isso aqui tem a ver com linguagem de máquina, ou seja, é o bit 0 ou o bit 1, para controlar o hardware do dispositivo. Então você marcaria aí, pessoal, a letra E. É um tipo de software que é armazenado em chips de memória de leitura-gravação em dispositivos eletrônicos e fornece instruções de baixo nível para controlar o hardware. Então você marcaria a letra E. Próximo. Sobre a definição e função de drivers em um sistema operacional, analise os itens abaixo. Olha só, quando você pensa em drivers, você pensa em software, tranquilo? Por exemplo, quando você compra uma impressora, é necessário instalar os drivers da impressora, ou seja, os programas que permitem com que o sistema operacional consiga conversar com o equipamento. Item 1. São responsáveis por controlar e facilitar a comunicação entre o sistema operacional e o hardware do computador. Isso é verdadeiro. São geralmente instalados automaticamente por quem? Pelo sistema operacional, quando o hardware é conectado ao computador pela primeira vez. Isso aqui é a ideia de plug and play, ou seja, conectar e usar. Para que eu possa usar, é necessário instalar os drivers. Então isso aqui estaria verdadeiro. São aplicativos de gerenciamento de arquivos usados para organizar e armazenar documentos no sistema operacional. Isso aqui estaria errado. Então você marcaria 1 e 2 verdadeiras,
gabarito letra C. Nesse item 3, um exemplo de aplicativo que permite o gerenciamento de arquivos e é utilizado para organizar e armazenar documentos no sistema operacional, aqui seria o exemplo do explorador de arquivos. Próximo, são funções de um sistema operacional. Item 1, gerenciar recursos de hardware como CPU, memórias e dispositivo de entrada e saída, alocando-os eficientemente para processos em execução. Quando você fala em alocar, você fala, por exemplo, em designar. Então, por exemplo, o sistema operacional vai designar de forma eficiente os programas, os processos para a memória, por exemplo. Então, isso aqui seria verdadeiro. 2. Fornecer uma interface, que seria o quê? Uma forma que os usuários têm para interagir com o computador, seja por meio de uma interface gráfica do usuário, chamada de GUI, ou através de uma linha de comandos que no Windows a gente chama de prompt de comando, que seria uma tela para digitar comandos. Tranquilo, pessoal? Sem problema nenhum, isso aqui é verdadeiro. 3. Facilitar o gerenciamento de arquivos e diretórios, permitindo a criação, leitura e gravação de dados em dispositivos de armazenamento. Então isso aqui estaria verdadeiro. Item 4. Executar programas diretamente enquanto o processador fornece a infraestrutura para que essa ação aconteça. Isso aí está falso, pessoal. Porque, na verdade, é o sistema operacional que fornece a infraestrutura para executar programas. E o processador ele vai ser responsável por processar as instruções conforme especificado pelo sistema operacional. Então, o gabarito seria 1, 2 e 3, letra D. Próxima. Atualizações frequentes do sistema operacional são cruciais para garantir sua segurança e funcionalidade. Qual ferramenta nativa da Microsoft é responsável por automatizar esse processo no Windows? Então, olha só, ele quer no Windows qual é o recurso que permite automatizar atualizações frequentes. Então, seria letra B, Windows Update. Veja que está escrito aqui, ó, continuaremos a verificar diariamente se há atualizações mais recentes. Próximo, recurso existente na ferramenta Microsoft Word que serve para mover o texto para a esquerda, reduzindo a quantidade de espaço em branco antes da primeira linha do parágrafo. Este recurso faz com que um parágrafo comece mais próximo da margem esquerda, reduzindo a distância entre o início do parágrafo e a margem padrão do documento. Trata-se de... Então, observe o seguinte, no Word, você vai perceber que existe um recurso chamado de diminuir recuo. Exemplo, imagina que esse texto aqui, ó, ele está afastado da margem esquerda. Então, preciso diminuir esse recuo. Gabarito letra A. Próxima questão. Pode-se afirmar que o resultado da aplicação da fórmula igual, parênteses, A1 diferente de A2, ponto e vírgula A1, ponto e vírgula A2, fecha parênteses, conforme exibido na imagem abaixo, será. Então veja só, ele quer o resultado dessa fórmula. Para isso, você vai ter que lembrar o seguinte, o se, ele faz um teste lógico. Esse teste só poderá ser verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, é o primeiro item. Se der falso, é o segundo item. Então, por exemplo, se der V, eu só olho para o V, esqueço o F. Caso contrário, se desse F, eu esqueço do V, olharia só para o F. O V quer dizer a favor e o F quer dizer contrário. Tranquilo? Agora observe o seguinte, o teste lógico é para verificar se o A1 é diferente do A2. Então o valor de A1 vale 1, tá aqui. E o valor de A2 vale 3. A pergunta é, 1 é diferente de 3? Verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Opa, deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, o que ele vai verificar? Vai verificar que o resultado deve ser ligado à verdade. Então, qual é a verdade aqui? É o endereço A1. E qual é o valor que está em A1? É o número 1. Consequentemente, o resultado é a letra B.
Próxima, a planilha abaixo da ferramenta Microsoft Excel. Observe o seguinte, ó. Essa fórmula que foi digitada no endereço A3, ela está buscando informação no endereço A1. Mas qual informação ela está capturando? O A representa ano, então ele esquece do dia e do mês e da hora. Ele olha somente para ano. Esse A completo aqui representa os 4 números que eu tenho aqui digitados no ano. Consequentemente, o resultado dessa fórmula será 2024. Então vejamos aqui o que acontece ao digitar alguns argumentos. Olha só, a minha referência é o endereço A1 que tem essa data e hora. Observa que a função texto A1, tá aqui A1, e tem a letra D. Ele vai pegar somente 1. Se eu digitar DDD, ele vai pegar 01. Se eu digitar 3Ds, aí já vai dizer o quê? Segunda-feira. Se eu digitar 4Ds, já vai digitar segunda-feira por extenso. Aqui foi abreviado e aqui por extenso. Se fosse o M, um só, é o dígito 4, o dígito válido 4, representativo do mês. Aqui, MM, 04. 3M, abreviação de abril. E os 4M é a palavra abril por completo. Um A ou 2A, você vai perceber que vai pegar somente o final, que seria 24. De 2024, ele só pega o 24. 3 As, pega 2024 completo, e 4 As, que for o caso da questão, ele também vai pegar 2024. Portanto, pessoal, o gabarito para a questão seria realmente a letra A. Próxima, sobre o recurso de atualização de página nos navegadores web, como Microsoft Edge e Google Chrome, julgue cada item abaixo como verdadeiro ou falso. Item 1. A tecla F5 atualiza uma página, mas pode utilizar o cache do navegador para carregar elementos da página, como imagens, arquivos de filo e scripts. Olha só, quando você utiliza o seu navegador, você vai ver que existe uma pasta chamada de cache. Não tem nada a ver com a memória cache do processador. Essa cache aqui, ela é uma pasta que armazena as informações de um site que você visitou. Para quê? Para que da próxima vez que você acesse esse mesmo site, ele consiga carregar as informações mais rapidamente. Então, quando você pressiona F5, ele vai atualizar a página, mas ele pode utilizar alguma informação que está aqui no teu computador, ou seja, na cache do teu navegador, para que ele possa carregar mais rapidamente essa informação. Então essa é a ideia. Então isso aqui seria verdadeiro. Próximo item. A combinação de teclas Ctrl N. Ctrl N significa nova janela do navegador. Força uma atualização completa da página, ignorando completamente o cache do navegador. Então isso aqui estaria falso. Na verdade, seria Ctrl F5. E lembrando que ele não ignora completamente a cache do navegador, ele vai atualizar. Então quando você pressiona Ctrl F5, o que vai acontecer? Ele vai forçar uma atualização completa da página. Essa é uma forma de limpar a memória cache, ou seja, limpar a pasta do navegador, de modo a apagar qualquer informação salva no navegador, permitindo que o usuário possua a versão mais recente da página. Observa que F5 ele vai se utilizar de algumas informações que estão na cache. Já o Ctrl F5, ele simplesmente apaga tudo, certo? Ele limpa a cache. Então esse item ficaria realmente falso. Ctrl N, como eu falei para vocês, é uma nova janela. Apaga isso aqui porque ele não ignora a cache do navegador. Ele simplesmente limpa a memória cache do navegador. Então, em vez de você ficar pressionando F5, utilize o Ctrl F5. Os navegadores web possuem um botão de recarregar na barra de endereços, onde, ao clicar nesse botão, a página será atualizada. Então, isso aqui será verdadeiro. Então, aqui a sequência é VFV, gabarito letra B. Então, realmente, o item 3 ficaria verdadeiro, porque você vai ver que tem um botão aqui, atualizar, que você aciona através da tecla F5. Tranquilo, pessoal? Próximo. Qual a principal função do recurso da navegação anônima disponível nos atuais navegadores web? Então, qual seria a finalidade de navegação anônima? Então, vejamos aqui. Quando você utiliza o Google Chrome,
você vai poder acessar o recurso navegação anônima, Ctrl+Shift+N. Ele diz aqui para mim, ó, o Chrome não vai salvar seu histórico de navegação, cookies e dados de sites, informações inseridas em formulários. Se for no Mozilla Firefox, navegação privativa, Ctrl+Shift+P, a mesma função. E se for o Microsoft Edge, seria a navegação in private, Ctrl+Shift+N. Tem a mesma finalidade. Então observe o seguinte, nessa questão você marcaria a letra A, ocultar a identidade e o histórico de navegação do usuário, impedindo que os sites acessem informações pessoais ou rastreiem suas atividades online. Esse modo impede que os sites acessem informações pessoais ou rastreiem suas atividades online. Quando você navega em modo anônimo, seu histórico de navegação não é registrado e os cookies não são armazenados. Isso ajuda a manter sua identidade oculta durante a sessão de navegação. Então, realmente, aqui você marcaria a letra A. Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Baixe o material que está aí para que você possa rever essas questões quantas vezes for necessário. Acesse o meu outro canal, que é o Jack Plus. Meus contatos de redes sociais estão aí no link na descrição do vídeo. E por aqui eu encerro. Espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais!